O ator famoso, muito famoso, ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, conhecido por muitos filmes, bilheterias de sucesso, e atualmente está estrelando em uma série da Netflix. Ele conversando com o Danny DeVito, outro ator bem famoso, bem conhecido, baixinho lá, já contracenou algumas vezes com Arnold Schwarzenegger, um filme também bem conhecido, em que eles simulavam ser parentes, não sei se você lembra, e perguntou para ele sobre a questão de pós-morte, sobre o céu e a eternidade. E o Arnold Schwarzenegger encorajando as pessoas a levar. Lembre-se de uma coisa. As falas dos famosos, o comportamento dos famosos, o que eles dizem influencia uma multidão. Ok, no mundo todo. Ele diz assim, olha, o céu é uma fantasia. E qualquer um que acredita nisso é um mentiroso de... não vou nem falar a palavra, você vai ler aqui. Deixa eu mostrar para você essa história. New York Post, Arnold Schwarzenegger, você inclusive pode dar uma rodada aqui e ver vários posts falando sobre isso, tá? Não é fantasioso, não é exagero, ele realmente disse isso. Dentro desse contexto que eu expliquei na introdução, não vou repetir, não é desnecessário, né? Arnold Schwarzenegger diz que o céu é uma fantasia. Qualquer um que lhe diga outra coisa é um mentiroso de... tá aí a palavra, é um mentiroso de... tá aí a palavra. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui, para esse cara, e para todos aqueles que perderam a fé, para todos aqueles que não creem no que vai acontecer após a morte. A Bíblia nos diz que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia não deixa margem para a reencarnação, ao espírito evoluir, ao purgatório. Não existe isso. Qualquer teoria, qualquer tese, qualquer suposição é uma heresia. Mas a Bíblia nos dá clareza no que vai acontecer após a morte. Inclusive, a Bíblia nos orienta que quando soar a última trombeta, primeiro, Yeshua disse isso, Mateus 24, primeiro, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Deus, ressuscitarão, receberão corpos glorificados. Primeiro, os que morreram ao soar da última trombeta. Depois, aqueles que estão vivos verão o sinal no céu da vinda do Filho do Homem. Então, primeiro, aqueles que morreram em Deus, em Cristo. E depois, aqueles que estão vivos. Aqueles que, segundo Hebreus, seguiram a paz com todos e a santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. O que acontece é o seguinte, a Bíblia nos dá várias passagens que falam do pós-morte. Inclusive, deixam sugestões sobre as pessoas que já morreram, inclusive foram vistas em algum momento. Vou explicar para vocês isso aqui. Olha só. Se você ler o trecho de Mateus 17, versículo 3, vocês vão ver que na transfiguração de Cristo apareceram ali Moisés e Elias. E eles eram reconhecíveis, tinham uma aparência reconhecível. Embora tivessem partido há muito tempo antes de Cristo e dos discípulos de Cristo, Mateus está registrando que na transfiguração de Jesus, quando o seu corpo ficou glorioso ali, foi transfigurado, eles viram Moisés e Elias. Jesus foi reconhecido após a sua ressurreição, João 20:16, só que ele estava com o rosto glorificado. É por isso que os homens no caminho de Emaús, a priori não entenderam, é por isso que Maria também não entendeu, quando foi lá no túmulo ungir o túmulo e chorar a morte de Cristo. E Jesus conversou com ela, só reconheceu quando ele disse Maria. Por quê? Ele estava com o rosto glorificado, com o corpo glorificado, fazendo uma alusão daqueles que participarem da volta de Cristo e ressurgirem, se levantarem os mortos e subirem ao som da última trombeta, receberão corpos glorificados, galardão e etc. Então, o que o Arnold Schwarzenegger está dizendo é basicamente o que as pessoas sem fé, sem esperança e sem entendimento do que a Bíblia diz, afirmam. Mas são pessoas que perderam a perspectiva da eternidade. Vivem hoje, vivem agora, como se as emoções e as experiências aqui fossem o céu. Inclusive, eu já vi alguns crentes dizendo, fulano foi para o céu, ou fulano viu Deus, porque morreu. Não, verá aqueles que seguiram a Cristo. Mas as pessoas acabam esquecendo de um exemplo básico. Por exemplo, tem um exemplo básico da corda. Não sei se você já viu esse exemplo da corda. Imagine que esse fiozinho que eu estou segurando aqui, esse cabo USB, ele não tem fim. Ele é uma corda, tá? E ele não tem fim. Não tem fim, não termina aqui, ele continua. Isso representa a eternidade. Esses dois pontinhos aqui, tá vendo aqui? Representa a nossa gestação, eu e você, na barriga das nossas mães. Aqui, nosso nascimento, nossa vida, e termina aqui a nossa morte. Nós não devemos viver aqui o nosso tempo cronológico, biológico, como se terminasse aqui nesse pontinho. Por quê? Segue na eternidade. Isso aqui não termina. Isso é a eternidade.
O tempo que vivemos aqui, nesse tempo, nessa era biológica, nosso biológico, né? Nosso corpo resiste aos intempéries da vida, aqui, né? 70 anos para um, 80 anos para outros, mais bem-aventurados, sem muita doença, 90 anos, 100 anos, aqui, mas não vai passar disso. Não vai passar raros e raros e raros 110, 115 anos. Mas está aqui o tempo biológico. Como a gente vive aqui, a fé que a gente decide ter aqui, o posicionamento que decidimos ter aqui, o comprometimento que decidimos ter aqui, a renúncia. Eu estou preocupado com a eternidade. E a Bíblia está recheada de informações sobre a eternidade. As pessoas que vivem o hoje, aproveite o seu dia hoje, porque é tudo que você tem. Perfeito. Viva da melhor forma possível, mas não esqueça que você está semeando para colher na eternidade. Ou estará diante de Deus, ou condenado eternamente, ou diante do grande tribunal, ou participando das bodas de Cristo. Agora, viver no céu é outra coisa, porque a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Estaremos no céu, galardão, corpo glorificado, as bodas de Cristo, e depois estaremos com Cristo em seu reino milenar. A Nova Jerusalém, a cidade, diz em Apocalipse, desce do céu, e tem referência no Antigo Testamento também. Para por aqui, que o Eterno te abençoe. Não perca a sua esperança, não siga influenciadores ou famosos que não têm princípio bíblico, não conhecem a Deus e não pode conduzir a sua vida no caminho da eternidade. Tudo que eles têm é aqui, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata é aqui, toda a sabedoria deles é aqui. E Paulo diz que é como esterco, não serve para nada, é como um trapo imundo diante da glória e da sabedoria de Deus. Siga a sabedoria de Deus, siga a palavra de Deus, ok? Um grande abraço, que Ele te abençoe. Tchau, tchau.